Viver com objetivo. O objetivo essencial vai muito além da descrição de cargos ou da declaração de missão da empresa. Ele orienta a noção mais ampla de propósito e ajuda a mapear o caminho da sua vida. Por exemplo, Nelson Mandela passou 27 anos na prisão, tornando-se essencialista. Em 1962, quando foi preso, quase tudo lhe foi tirado: o lar, a reputação, o orgulho e, é claro, a liberdade. Ele escolheu usar aqueles anos para se concentrar no que era realmente essencial e eliminar o resto, inclusive o próprio ressentimento. E seu objetivo essencial passou a ser acabar com o apartheid da África do Sul. Ao fazer isso, deixou um legado que continua vivo até hoje. Criar um objetivo essencial é difícil. Exige coragem e percepção para saber quais atividades e iniciativas se somarão para levar aquele que executá-las ao ponto máximo de contribuição. É preciso fazer perguntas delicadas, abrir mão de coisas importantes e exercer uma disciplina rígida para excluir prioridades concorrentes que nos distraem da verdadeira intenção. Mas o esforço vale a pena, porque somente com clareza de propósito, as pessoas, equipes e organizações se mobilizam totalmente e conseguem alcançar a verdadeira excelência. Capítulo 11. Ousar. O poder de um não elegante. Coragem é a elegância sob pressão. Ernest Hemingway. O não certo, dito na hora certa, pode mudar o rumo da história. Na década de 1950, em Montgomery, a recusa silenciosa mas resoluta de Rosa Parks a ceder seu lugar num ônibus em que negros e brancos ficavam separados, feita no momento certo, levou à união de forças que aceleraram o movimento americano pelos direitos civis. Como ela recorda: quando o motorista me viu ainda sentada, perguntou se eu não ia me levantar. E respondi: não, não vou. Ao contrário da crença popular, o não corajoso dela não nasceu de alguma tendência especialmente assertiva, nem de sua personalidade em geral. Quando se tornou secretária do presidente do escritório da NAACP, Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, em Montgomery, ela explicou: eu era a única mulher lá. Eles precisavam de uma secretária e fui tímida demais para dizer não. Na verdade, sua decisão no ônibus nasceu da profunda convicção da escolha que quis fazer naquele momento. Quando o motorista do ônibus ordenou que ela se levantasse do banco, ela disse que sentiu uma determinação cobrir seu corpo, como uma colcha de retalhos numa noite de inverno. Rosa não sabia que sua decisão deflagraria um movimento com reverberações pelo mundo inteiro. Mas sabia o que passava pela sua mente. Acreditava, mesmo na hora em que foi presa, que seria a última vez que passaria por aquele tipo de humilhação. Evitar a humilhação valia o risco de ser presa. Na verdade, para ela era essencial. A atitude de Rosa Parks inspirou e continua a inspirar muita gente. Podemos pensar nela quando precisarmos de coragem para ousar dizer não. A força da convicção dela será um exemplo quando tivermos que defender nossa posição diante da pressão social de ceder ao que não é essencial. Você já sentiu certa tensão ao precisar optar entre o que achava certo e o que alguém insistia que fizesse? Já percebeu incompatibilidade entre sua convicção íntima e uma ação externa? Já disse sim apenas para evitar atritos? Já se sentiu amedrontado ou tímido demais para recusar um convite ou pedido de chefes, colegas, amigos, vizinhos ou familiares por medo de desapontá-los? Se já passou por isso, você não é o único. Enfrentar esses momentos com coragem e dignidade é uma das habilidades mais importantes que você precisa dominar para se tornar essencialista, e uma das mais difíceis. No processo para escrever este livro, quanto mais profundamente eu examinava o tema do essencialismo, com mais clareza, via que a coragem é o segredo do processo de eliminação. Sem coragem, a busca disciplinada por menos
Não passa de conversa fiada. É superficial. Qualquer um pode falar da importância de se concentrar no que é mais importante, mas é raro encontrar quem ouse viver assim. Digo isso sem juízo de valor. Há boas razões para ter medo de dizer não. Tememos perder grandes oportunidades. Receamos complicar a situação, desfazer laços. Não suportamos a ideia de decepcionar alguém que respeitamos e amamos. Nada disso faz de nós uma má pessoa. É parte natural do que nos torna humanos. Mas por mais difícil que seja dizer não a alguém, se não o fizermos, poderemos perder algo muito mais importante. Certa vez, uma mulher chamada Cynthia me contou uma história da época em que o pai planejava levá-la para sair à noite em São Francisco. Cynthia, então com 12 anos, e o pai vinham planejando esse evento havia meses. Tinham todo o itinerário traçado minuto a minuto. Ela assistiria à última hora da palestra dele e o encontraria nos fundos da sala por volta das 16h30. E os dois sairiam depressa, antes que alguém tentasse conversar com ele. Pegariam o bonde para Chinatown, jantariam comida chinesa, a favorita dos dois, comprariam souvenirs, passeariam por algum tempo, iriam ver um filme. Depois, pegariam um táxi de volta ao hotel, dariam um mergulho rápido na piscina, pediriam um sundae com cobertura de chocolate quente e assistiriam à TV tarde da noite. Eles discutiram os detalhes várias vezes antes do grande dia. A expectativa fazia parte da experiência como um todo. Tudo andou de acordo com o plano, até que, quando saíam do centro de convenções, onde havia sido a palestra, o pai encontrou um velho amigo da faculdade e ex-sócio. Fazia anos que não se viam, e Cynthia observou os dois se abraçarem com entusiasmo. O amigo disse: "Fiquei muito contente quando soube que agora você está trabalhando para a nossa empresa. Quero convidar você e Cynthia, é claro, para um jantar espetacular de frutos do mar no Wharf. O que acham?" "Bob, que maravilha encontrar você!" exclamou o pai dela. "Eu adoraria jantar no Wharf." Cynthia se entristeceu. Seus devaneios com passeios de bonde e sorvete evaporaram no mesmo instante. Além disso, ela detestava frutos do mar. E podia imaginar o tédio que seria ficar escutando conversa de adultos a noite toda. Mas aí o pai continuou: "Só que hoje não dá. Eu e Cynthia planejamos uma programação especial, não foi?" Ele deu uma piscadela para a filha, pegou a mão dela e os dois saíram correndo pela porta, partindo para começar aquela noite inesquecível em São Francisco. O pai de Cynthia era o conferencista motivacional Stephen R. Covey, autor de Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que morrera poucas semanas antes de Cynthia me contar essa história. E foi com profunda emoção que ela recordou aquela noite em São Francisco. A decisão simples do meu pai estabeleceu uma conexão eterna entre nós, porque vi que o que mais importava para ele era eu, disse ela. Stephen R. Covey, um dos gurus de gestão mais lidos e respeitados de sua geração, era essencialista. Além de ensinar rotineiramente a líderes e chefes de Estado importantes do mundo inteiro princípios essencialistas como o principal é manter o principal como principal, ele os colocava em prática. E naquele momento em que os viveu com a filha, criou uma lembrança que sobreviveu a ele. Vista em perspectiva, sua decisão parece óbvia. Mas em seu lugar, muitos teriam aceitado o convite por medo de parecerem grosseiros ou ingratos, ou de perder a rara oportunidade de jantar com um velho amigo. Por que será que é tão difícil ousar escolher na hora o que é essencial em vez do que não é? Uma resposta simples é: não temos clareza do que é essencial. Se não sabemos, ficamos indefesos. Por outro lado, quando temos forte uma clareza íntima, é quase como se houvesse um campo de força que nos protegesse das coisas não essenciais que vêm a nós de todas as direções. No caso de Rosa Parks, foi a profunda clareza moral que lhe deu a coragem incomum da convicção. No de Stephen, foi a clareza de sua visão dos momentos com a filha. Em praticamente todos os casos,
A clareza do essencial nos alimenta com a força necessária para dizer não ao que não é essencial. Essencialmente inadequado. Uma segunda razão para ser tão difícil escolher na hora o que é essencial é o medo simples e inato do mal-estar social. O fato é que, como seres humanos, sentimos necessidade de estar bem com os outros. Afinal de contas, milhares de anos atrás, quando todos vivíamos em tribos de caçadores-coletores, a sobrevivência dependia disso. E embora se conformar com o que os outros membros do grupo esperam de nós, o que os psicólogos chamam de conformidade normativa, não seja mais uma questão de vida ou morte. Esse desejo ainda está profundamente entranhado. É por isso que a mera ideia de dizer não provoca grande desconforto. Seja para um velho amigo que o convida para jantar, para o chefe que lhe pede que assuma um projeto importante de alto nível, ou para a vizinha que lhe implora que ajude com o bazar para a igreja. Sentimos culpa. Não queremos deixar os outros na mão. Tememos prejudicar o relacionamento. Mas essas emoções atrapalham nossa clareza. Elas nos distraem da realidade de que podemos dizer não e nos arrepender por alguns minutos, ou dizer sim e nos arrepender por dias, semanas, meses e até anos. A única maneira de sair dessa armadilha é aprender a dizer não com firmeza, decisão e, ao mesmo tempo, delicadeza. Porque, assim que conseguirmos, descobriremos não só que o medo de desapontar ou irritar os outros era exagerado, como também que esses outros, na verdade, passam a nos respeitar mais. Desde que me tornei essencialista, descobri a verdade quase universal de que as pessoas respeitam e admiram aqueles que têm coragem e convicção de dizer não. Peter Drucker, o pai da administração moderna, também era um mestre da arte do não elegante. Quando Mihaly Csikszentmihalyi, professor húngaro muito conhecido pelo trabalho com o fluxo, resolveu entrevistar uma série de indivíduos criativos para um livro sobre criatividade que estava escrevendo. A resposta de Drucker foi tão interessante para Mihaly que ele a citou literalmente. Fiquei muito honrado e lisonjeado com a gentileza de sua carta de 14 de fevereiro, pois admiro o senhor e seu trabalho há muitos anos, e aprendi muito com ele. Porém, meu caro professor Csikszentmihalyi, temo ter que desapontá-lo. Eu não conseguiria responder às suas perguntas. Dizem que sou criativo. Não sei o que isso significa. Simplesmente trabalho com afinco. Espero que não me considere presunçoso ou rude se eu disser que um dos segredos da produtividade, na qual acredito, embora não acredite em criatividade, é ter um cesto de lixo muito grande para cuidar de todos os convites como o seu. Aprendi que produtividade consiste em não fazer nada que ajude o trabalho dos outros e dedicar todo o tempo ao trabalho que o bom Deus nos criou para fazer, e fazê-lo bem. Verdadeiro essencialista, Peter Drucker acreditava que as pessoas são eficazes porque dizem não. Os não essencialistas dizem sim por pressão e por quererem se encaixar socialmente. Dizem sim de maneira automática, sem pensar, muitas vezes em busca da emoção de agradar a alguém. Mas os essencialistas sabem que, depois dessa emoção, vem a dor do arrependimento. Entendem que logo se sentirão agredidos e ressentidos, tanto com o outro quanto com eles mesmos. Por fim, despertarão para a realidade desagradável de que agora algo mais importante terá que ser sacrificado para acomodar o novo compromisso. É claro que a questão não é dizer não a todos os pedidos, mas dizer não aos pedidos não essenciais para podermos dizer sim ao que realmente importa. É dizer não com frequência e delicadeza, menos ao que é verdadeiramente vital. Não essencialista. Evita dizer não para não precisar lidar com a pressão e o mal-estar social. Diz sim a tudo. Essencialista. Ousa dizer não com firmeza, decisão e delicadeza. Só diz sim ao que realmente importa. E como aprender a dizer não com delicadeza? Conheça algumas diretrizes gerais
seguidas de um número de roteiros específicos para dar um não elegante. Separe a decisão do relacionamento. Quando nos pedem alguma coisa, podemos confundir o pedido com nosso relacionamento com quem pede. Às vezes, os dois parecem tão interligados que esquecemos que negar aquela solicitação específica não é o mesmo que negar a pessoa. Só depois de separarmos a decisão do relacionamento, podemos tomar uma decisão clara e, então, encontrar coragem para transmiti-la. Dizer não com elegância não significa usar a palavra não. Os essencialistas escolhem o não com mais frequência do que dizem não. Pode haver ocasiões em que a forma mais elegante de dizer não é com um não puro e simples. Desde uma resposta do tipo: fico honrado por ter pensado em mim, mas temo ser incapaz de atendê-lo. A outra como: adoraria, mas estou com a agenda lotada. Há várias maneiras de recusar solicitações com clareza e boa educação, sem usar a palavra não. Mais adiante neste capítulo, há mais exemplos de como expressar uma resposta negativa com delicadeza. Concentre-se no que terá que perder. Quanto mais pensamos em algo de que abrimos mão ao dizer sim a alguém, mais fácil é dizer não. Se não temos uma noção clara do custo da oportunidade, em outras palavras, o valor do que perdemos, torna-se fácil cair na armadilha não essencial de dizer que conseguiremos fazer tudo. Não conseguiremos. O não elegante nasce do cálculo claro, mas tácito, de que é preciso perder para ganhar. Lembre-se de que todos vendem alguma coisa. Não quero dizer que não se deva confiar em ninguém. Apenas que todos estão vendendo alguma coisa. Uma ideia, um ponto de vista, uma opinião, em troca do seu tempo. Ter consciência do que está sendo vendido permite que sejamos mais resolutos ao decidir se queremos comprá-lo. Acostume-se. Em geral, dizer não exige trocar popularidade por respeito. Quando dizemos não, geralmente há um impacto de curto prazo sobre o relacionamento. Afinal de contas, quando a pessoa não consegue obter algo que pede, a reação imediata pode ser de irritação, desapontamento ou até raiva. Esse lado negativo é bastante claro. No entanto, o possível lado positivo não é tão óbvio assim. Quando o incômodo, a decepção ou a raiva iniciais passam, surge o respeito. Quando posicionamos nossa recusa com eficácia, mostramos aos outros que nosso tempo é muito valioso. Essa postura distingue o profissional do amador. Um bom exemplo desse efeito foi testemunhado pelo designer Paul Rand, que teve coragem de dizer não a Steve Jobs. Quando quis um logotipo para a empresa Next, Jobs pediu a Rand, que tinha entre seus trabalhos os logotipos de empresas como IBM, UPS, Enron, Westinghouse e ABC, que lhe mostrasse algumas opções. Mas Rand não queria inventar algumas opções. Queria criar uma única opção. E disse: não, eu entrego uma solução e você me paga. E nem precisa usá-la. Se quer opções, converse com outras pessoas. Não surpreende que Rand tenha resolvido o problema e criado o logotipo do cubo que Jobs queria. Mas a verdadeira lição aqui é o efeito que a rejeição de Rand causou em Jobs, que mais tarde disse a respeito do designer: ele é uma das pessoas mais profissionais com quem já trabalhei, no sentido de que pensa no relacionamento formal entre o cliente e um profissional como ele, como um todo. Rand correu risco ao dizer não. Apostou a perda da popularidade a curto prazo contra um ganho de respeito a longo prazo. E saiu ganhando. Os essencialistas aceitam que não podem ser populares com todo mundo o tempo todo. É claro que dizer não com respeito, sensatez e delicadeza pode ter um custo social a curto prazo. Mas o essencialista entende que, a longo prazo, o respeito vale muito mais do que a popularidade. Lembre-se de que um não claro pode ser mais gentil do que um sim vago, ou sem compromisso. Passar uma mensagem clara como "essa eu passo" é muito melhor do que não responder, ou dar falsas esperanças com respostas evasivas como "tentarei dar um jeito", ou "talvez eu possa", quando você sabe que não dará e não poderá.
Ser vago não é ser gentil. E retardar o não final só vai torná-lo muito mais difícil, além de deixar o destinatário ressentido. O repertório do não. Os essencialistas não dizem não de vez em quando. O não faz parte do seu repertório regular. Portanto, para que você sempre diga não com tato e gentileza, é útil ter várias respostas possíveis para usar. Conheça alguns bons exemplos. 1. A pausa embaraçosa. Em vez de ser controlado pela ameaça de um silêncio desagradável, aproveite-o. Use-o como ferramenta. Quando receber um pedido, pare um instante. Conte até 3 antes de dar o veredito. Ou, se for um pouco mais ousado, simplesmente aguarde o outro preencher o vazio. 2. O não suave, ou o não, mas... Recentemente, recebi por e-mail um convite para um café. Respondi, agora estou muito ocupado escrevendo meu livro, mas adoraria me encontrar com você quando terminar. Veja se pode ser mais para o fim do verão. O e-mail também é uma boa maneira de começar a praticar o não, mas, porque nos dá a oportunidade de rascunhar várias vezes a recusa até ficar o mais delicada possível. Além disso, muita gente acha que a distância do e-mail reduz o medo do mal-estar. 3. Vou conferir a agenda e fico de lhe dar um retorno. Uma líder que conheço percebeu que todo o seu tempo era consumido pelos outros, o dia inteiro. Uma não essencialista clássica, ela era competente, inteligente e incapaz de dizer não. E, em consequência, logo virou aquela pessoa a quem todos recorriam. Em pouco tempo, se sentiu sobrecarregada com tantos compromissos. Mas tudo mudou quando ela aprendeu a tal frase sobre conferir a agenda. Essa simples ação lhe dava tempo de parar, refletir e, por fim, responder que, infelizmente, não tinha tempo disponível. Ela conseguiu recuperar o controle das decisões em vez de ser empurrada para dizer sim a tudo que lhe pediam. 4. Mensagens de e-mail automáticas. É bastante natural receber respostas automáticas quando alguém está de férias ou fora do escritório. Na verdade, esse é o não mais aceitável socialmente. A pessoa não está dizendo que não quer responder ao e-mail. Ela só avisou que não poderá responder durante certo período. Então, por que limitar essa solução às férias e às viagens de trabalho? Quando eu estava escrevendo este livro, programei uma resposta automática com a linha de assunto. Em modo monge. O texto dizia: Caros amigos, estou trabalhando num novo livro que exige muito do meu tempo. Infelizmente, não posso responder da maneira que gostaria. Peço desculpas. Greg. E quer saber? Todos pareceram se adaptar muito bem à ausência temporária e à falta de resposta. 5. Sim, mas o que devo deixar de fazer em troca? Dizer não a um líder importante no trabalho é quase impensável. No entanto, quando dizer sim compromete a sua capacidade de dar o máximo de contribuição às tarefas, também é sua obrigação. Nesse caso, além de ser sensato, dizer não é essencial. Um modo eficaz de fazer isso é lembrar aos superiores o que teria que pôr de lado, caso diga sim, e levá-los a reconhecer e assumir essa concessão. Por exemplo, caso o seu gestor o procure e lhe peça que faça X, é possível responder com: tudo bem, posso priorizar isso. Quais dos outros projetos da empresa devo pôr de lado para dar atenção ao novo? Ou, simplesmente, quero fazer um ótimo serviço e por conta dos outros compromissos, não poderei fazer algo de alto nível se aceitar mais esse. 6. Humor. Recentemente, um amigo me pediu que treinasse com ele para uma maratona. Minha resposta foi simples: nem que a vaca tussa. Ele riu um pouco e comentou: Ah, você pratica o que prega. Viu como é útil ter fama de essencialista? 7. Fique à vontade para executar X. Vou fazer Y. Funciona assim. Tudo bem, fique à vontade para usar meu carro. Vou deixar as chaves aqui para você. Com isso, você também diz: não vou levá-lo. Você está dizendo o que não fará, mas em termos daquilo que se dispõe a fazer. É um jeito muito bom para contornar pedidos que você gostaria de aceitar, mas aos quais não pode dedicar todo o seu tempo.
Gosto especialmente dessa construção porque demonstra respeito pela capacidade do outro de escolher, e também pela sua. Lembra as opções disponíveis a ambos os lados. 8. Não posso, mas talvez fulano se interesse. É tentador pensar que nossa ajuda é valiosa e inigualável, mas geralmente quem pede algo não se importa com quem vai ajudar, desde que alguém ajude. Kay Creel, diretora executiva da Ann Inc., empresa mais conhecida pelas lojas de roupas femininas Ann Taylor e Loft, costumava ter uma dificuldade enorme de recusar convites sociais. Em consequência, acabava comparecendo a eventos que não lhe interessavam. Então, certo dia, um de seus mentores lhe disse que ela precisava aprender a se livrar das coisas e pessoas na vida que simplesmente não tinham importância, e que fazer isso lhe permitiria dedicar toda a energia às coisas significativas para ela. O conselho a libertou. Agora ela consegue selecionar e escolher. Com a prática, ficou fácil recusar um convite educadamente. Kay explica. Digo não com muita facilidade porque sei o que é importante para mim. Só gostaria de ter aprendido isso antes. Dizer não tem a ver com a própria capacidade de liderança. Não é apenas um talento periférico. Como no caso de qualquer habilidade, começamos com pouca experiência. Então, aprendemos algumas técnicas básicas. Cometemos erros. Aprendemos com eles. Desenvolvemos mais habilidade. Continuamos treinando. Não demora e temos todo um repertório à disposição. Com o tempo, conquistamos o domínio de um tipo de arte social. Podemos lidar com quase qualquer pedido de quase qualquer pessoa com elegância e dignidade. Tom Friel, ex-diretor executivo da Heydrich Struggles, me disse certa vez: precisamos aprender a praticar o sim lento e o não rápido. Capítulo 12. Descomprometer-se. Ganhe muito tempo reduzindo prejuízos. Metade dos problemas da vida decorre de dizer sim depressa demais e não dizer não cedo o bastante. Josh Billings. O jato Concorde foi uma realização impressionante da engenharia aeronáutica. A bordo desse avião de passageiros, era possível voar de Londres a Nova York em apenas 2 horas, 52 minutos e 59 segundos. É menos da metade do tempo de aviões tradicionais, o que fez do Concorde o avião de passageiros mais veloz do mundo. Infelizmente, também foi um extraordinário fracasso financeiro. É claro que muitos produtos, ideias e inovações ótimos também o são. Mas o que o tornou diferente foi ter dado prejuízo durante mais de 4 décadas. E toda vez que fugia do orçamento, os governos francês e britânico despejavam mais e mais dinheiro no projeto. Fizeram isso mesmo sabendo que a probabilidade de recuperar o investimento constante, sem falar das despesas originais, era minúscula. Com o número limitado de poltronas, as poucas encomendas e o custo elevado de produção da aeronave, era óbvio que, mesmo com estimativas exageradas, o projeto nunca seria lucrativo. Na verdade, ao serem liberados depois de 30 anos, os documentos do governo britânico revelaram que os ministros da época sabiam que o investimento não se sustentava em bases econômicas normais. Por que autoridades inteligentes e capazes continuaram a investir numa proposta claramente fracassada durante tanto tempo? Uma das razões é um fenômeno psicológico muito comum chamado influência dos custos perdidos. A influência dos custos perdidos é a tendência de continuar investindo tempo, dinheiro e energia numa proposta que sabemos ser mal sucedida, só porque já gastamos um valor impossível de ser ressarcido. Isso pode facilmente se transformar em um círculo vicioso. Quanto mais investimos, mais decididos ficamos a ver se dá certo e se o investimento rende. Quanto mais investimos em algo, mais difícil é deixá-lo para lá. Os custos perdidos de desenvolver e construir o Concorde ficaram por volta de $1 bilhão. Mas, quanto mais dinheiro os governos britânico e francês despejavam no projeto, mais difícil ficava se afastar e desistir. Os indivíduos são igualmente vulneráveis a essa influência. Ela explica o fato de continuarmos a assistir a um filme horroroso só porque já pagamos pelo ingresso. Por que continuamos a pôr dinheiro na reforma de uma casa que parece nunca terminar?
Por que continuamos a esperar o ônibus ou o metrô, que nunca vem, em vez de pegar um táxi? E por que investimos em relacionamentos fracassados, mesmo quando nosso esforço só piora a situação? O não essencialista não consegue se libertar dessas armadilhas. O essencialista tem a coragem e a confiança necessárias para admitir seus erros e se descomprometer, sejam quais forem os custos perdidos. Não essencialista. Pergunta: por que parar agora que já investi tanto nesse projeto? Pensa: se continuar tentando, farei isso dar certo. Detesta admitir erros. Essencialista. Pergunta: se eu já não tivesse investido nesse projeto, quanto investiria nele hoje? Pensa: o que eu poderia fazer com o tempo ou o dinheiro se pulasse fora agora? Fica satisfeito em reduzir as perdas. A influência dos custos perdidos, embora bastante comum, não é a única armadilha não essencialista que demanda cautela. A seguir, conheça várias outras armadilhas e também algumas dicas para escapar delas com tato e o mínimo de perdas. Evite armadilhas de comprometimento. Cuidado com o efeito dotação. A sensação de posse é poderosa. Como dizem por aí, ninguém lava carro alugado. Isso se deve ao chamado efeito dotação. A tendência de subestimar o que não é nosso e supervalorizar o que já possuímos. Num estudo para demonstrar a força do efeito dotação, Daniel Kahneman, pesquisador e vencedor do Prêmio Nobel, e alguns colegas deram canecas de café aleatoriamente a apenas metade dos participantes da pesquisa. Perguntaram ao primeiro grupo por quanto venderiam a caneca, e ao segundo quanto pagariam por ela. Acontece que os participantes que possuíam canecas se recusaram a vendê-las por menos de $5,25, e os do outro grupo se dispuseram a pagar apenas $2,25 a $2,75. Em outras palavras, o mero fato da posse levou os donos das canecas a lhes atribuir um valor mais alto e os deixou menos dispostos a se separar delas. Tenho certeza de que você consegue se lembrar de alguns itens que parecem mais valiosos no instante em que você pensa em dá-los a alguém. Pense num livro na estante que você não lê há anos, num eletrodoméstico ainda dentro da caixa, ou na blusa de tricô que ganhou da avó e nunca usou. Sejam ou não úteis, ou prazerosos, subconscientemente, o fato de serem seus faz com que você lhes atribua um valor maior do que se não lhe pertencessem. Infelizmente, também temos essa tendência no caso de atividades não essenciais. O projeto que não chega a lugar nenhum no trabalho parece muito mais importante quando somos o líder da equipe responsável. Fica mais complicado se livrar do compromisso de ser voluntário na venda de bolos para a caridade quando nós é que tivemos a ideia. Quando nos achamos donos de uma atividade, sentimos mais dificuldade para nos descomprometer. Ainda assim, eis uma dica útil. Finja que ainda não é o dono. Tom Stafford descreve um antídoto simples para o efeito dotação. Em vez de perguntar, que valor dou a esse item? Deveríamos indagar. Se eu não possuísse este item, quanto pagaria por ele? Podemos fazer o mesmo com oportunidades e compromissos. Não se pergunte, como me sentiria se perdesse essa oportunidade? Mas, se eu não tivesse essa oportunidade, o que estaria disposto a sacrificar para obtê-la? Do mesmo modo, podemos perguntar, se já não estivesse envolvido nesse projeto, quanto me esforçaria para entrar nele? Supere o medo do desperdício. Hal Arks, professor de psicologia da Universidade Estadual de Ohio, que estuda juízos de valor na tomada de decisões, estava curioso com um enigma. Por que os adultos são muito mais vulneráveis à influência dos custos perdidos que as crianças? Ele acredita que a resposta é uma vida inteira de exposição à regra de evitar o desperdício, de modo que, quando adultos, já estamos condicionados a não parecer esbanjadores nem para nós mesmos. Abandonar um projeto em que se investiu tanto dá a impressão de que foi tudo em vão. E aprendemos desde cedo a evitar desperdícios, disse Arks. Para ilustrar seu argumento, ele expôs a seguinte situação a um grupo de participantes. Suponha que você pagou $100 por um pacote para passar um fim de semana esquiando em Michigan.
Várias semanas depois, você compra um pacote de fim de semana de esqui em Wisconsin por $50. Acha que gostará mais de ir a Wisconsin do que a Michigan. Ao guardar a passagem recém-comprada para Wisconsin, você percebe que as duas viagens estão marcadas para o mesmo fim de semana. É tarde demais para vender ou devolver as passagens. É preciso escolher qual usar. Quando perguntaram aos participantes que viagem você fará, mais da metade disse que optaria pela mais cara, mesmo que achasse menos interessante. O raciocínio torto foi o seguinte: usar a passagem mais barata seria desperdiçar mais dinheiro do que usar a passagem mais cara. É natural não querer jogar fora o que se desperdiçou realizando uma escolha ruim. Mas se não o fizermos, nos condenaremos a desperdiçar ainda mais. Admita o fracasso para começar a ter sucesso. Lembro-me de um amigo que nunca parava para perguntar o caminho a alguém, porque jamais admitia que se perdera. Assim, desperdiçávamos tempo e energia, dando voltas sem chegar a lugar nenhum. O cúmulo da atividade não essencial. Só quando admitimos que foi um equívoco nos comprometer com alguma coisa, podemos deixar esse erro no passado. Por outro lado, se continuarmos negando o equívoco, ficaremos rodando em círculos à toa. Não deveria ser vergonhoso admitir que falhamos. Afinal de contas, no fundo estamos reconhecendo que agora somos mais sábios do que antes. Pare de tentar forçar o encaixe. No filme Tootsie, Dustin Hoffman representa um ator com dificuldades para arranjar trabalho. O filme começa com uma série de testes fracassados. Em um deles, lhe dizem: precisamos de alguém mais velho. No outro, procuramos alguém mais novo. O terceiro se passa mais ou menos assim: você não tem a altura que queremos, dizem-lhe. Ele responde: posso ficar mais alto. Não, precisamos de alguém mais baixo, rebate o diretor. Desesperado para conseguir o papel, o personagem de Hoffman explica: não preciso parecer tão alto. Veja, estou usando salto. Posso ser mais baixo. Sei. Mas procuramos alguém diferente. Ainda persistente, o candidato a ator continua: posso ser diferente. Muitas vezes agimos justamente como o personagem de Dustin Hoffman, fazendo muito esforço para ser o que não somos. No filme, ele chega ao cúmulo de se passar por uma mulher para conseguir o papel em uma novela. Quer na vida pessoal, quer na profissional, é tentador forçar algo que simplesmente não se encaixa. A solução? Busque uma segunda opinião neutra. Quando ficamos emocionalmente muito envolvidos e tentamos forçar algo que não encaixa direito, é bom buscar uma segunda opinião. Uma pessoa que não esteja emocionalmente envolvida na situação, nem seja afetada por nossa escolha, pode nos dar permissão para parar de insistir numa coisa que claramente não está dando certo. Certa vez, desperdicei meses de trabalho tentando empurrar um projeto que simplesmente não funcionava. Quanto mais eu me empenhava, pior ficava a situação. Mas minha reação irracional foi investir ainda mais. Eu pensava: posso fazer isso dar certo. Não queria aceitar que estava jogando meus esforços no lixo. Finalmente, contei minha frustração a um amigo que tinha a vantagem de estar emocionalmente afastado do projeto e não estar sobrecarregado com os custos perdidos, capaz de avaliar minhas decisões à distância. Depois de me escutar, ele disse: você não está casado com isso. E com essas simples palavras, fui libertado para deixar de investir em algo não essencial. Tenha consciência da influência do status quo. A tendência de continuar fazendo uma coisa só, porque sempre a fizemos, pode ser chamada de influência do status quo. Uma vez trabalhei numa empresa que usava um sistema de avaliação de funcionários que me parecia tão desatualizado que fiquei curioso para saber há quanto tempo era utilizado. Quando procurei seu criador na empresa, descobri que ninguém, nem mesmo a diretora de recursos humanos, no cargo havia muito tempo, sabia quem era. O mais surpreendente foi que, nos 10 anos que ela passara na empresa, ninguém sequer questionara o sistema. Era muito mais fácil aceitá-lo às cegas e não se dar ao trabalho de questionar compromissos já estabelecidos. Peguei emprestado do mundo da contabilidade um tratamento para a influência do status quo.
Aplique o orçamento base zero. Ao calcular um orçamento, os contadores costumam usar os dados do ano anterior como base da projeção para o ano seguinte. Mas no orçamento base zero, eles partem do nada. Em outras palavras, cada item do orçamento proposto deve ser justificado desde o princípio. Embora exija mais esforço, esse método tem muitas vantagens. Distribui os recursos com eficiência, com base na necessidade e não no histórico. Identifica exigências orçamentárias exageradas, chama a atenção para operações obsoletas e estimula todos a serem mais claros em seus propósitos e ao explicar como as despesas se adequam aos projetos. É possível aplicar o orçamento base zero às nossas atividades. Em vez de alocar o tempo com base em compromissos existentes, suponha que não haja compromisso nenhum. Todos os anteriores sumiram. Então comece do nada, perguntando qual deles você acrescentaria hoje. É possível fazer isso com tudo, das obrigações financeiras aos projetos a que você se dedica e até aos relacionamentos que mantém. Qualquer uso de tempo, energia ou recursos precisará ser justificado outra vez. Se não se encaixa mais, elimine-o. Pare de assumir compromissos à toa. Os dias de certas pessoas são notados de pequenos compromissos que elas assumiram sem querer em comentários casuais ou conversas fiadas. Você sabe do que eu estou falando. Ficou batendo papo com a vizinha sobre o trabalho dela em alguma ONG, com uma colega sobre a nova iniciativa que ela está encabeçando, com um amigo sobre o novo restaurante que ele quer conhecer, e antes que percebesse, você se comprometeu. A partir de agora, faça uma pausa antes de falar. Parece óbvio, mas esperar 5 segundos antes de oferecer seus serviços pode reduzir muito a possibilidade de assumir compromissos dos quais se arrependerá. Antes que as palavras "que legal", "eu adoraria" saiam voando da sua boca, pergunte-se: isso é essencial? Se já assumiu sem querer algum compromisso do qual se arrepende, arranje um jeito educado de cair fora. Peça desculpas e diga à pessoa que, quando se comprometeu, você não tinha percebido direito tudo o que aquilo envolvia. Supere o medo de perder oportunidades. Neste capítulo, vimos indícios de que a maioria de nós é naturalmente muito avessa a prejuízos. Como consequência, um dos obstáculos para abandonarmos o caminho não essencial é o medo de perder grandes oportunidades. Para combater esse medo, use o piloto invertido. Uma das ideias que ficaram populares nos círculos administrativos dos últimos anos é o protótipo. A construção de um protótipo, ou modelo em grande escala, permite que as empresas testem uma ideia ou um produto sem um investimento maciço. Essa mesma ideia pode ser usada ao contrário para eliminar elementos não essenciais de um modo relativamente sem riscos, usando o reverse pilot, o piloto invertido, segundo Daniel Shapiro, diretor do LinkedIn. Usar o piloto invertido significa verificar se remover uma atividade ou iniciativa terá alguma consequência negativa. Por exemplo, quando assumiu um novo cargo importante na empresa, um executivo com quem trabalho herdou um processo que o antecessor se esforçara muito para implementar. Um imenso relatório, altamente visual, sobre uma grande variedade de assuntos, atualizado toda semana para os outros executivos. Aquilo consumia uma energia enorme da equipe, e ele achou que talvez não acrescentasse muito valor à organização. Então, para comprovar a hipótese, adotou o piloto invertido. Simplesmente parou de distribuir o relatório e esperou para ver qual seria a reação. Acabou descobrindo que ninguém parecia sentir falta. Depois de várias semanas, nenhum colega sequer mencionara o tal relatório. Assim, concluiu que aquilo não era essencial para a empresa e podia ser eliminado. Um piloto invertido semelhante pode ser adotado na vida social. Existem compromissos assumidos com colegas, amigos e até familiares que você sempre achou que fariam grande diferença para eles, mas que podem ser excluídos sem sofrimento. Em silêncio, elimine essa atividade ou, pelo menos, execute-a menos
durante alguns dias ou semanas, e você será capaz de avaliar se ela realmente faz diferença ou se ninguém se importa. Mesmo com essas técnicas, é verdade que se descomprometer é mais difícil do que simplesmente não se comprometer, lá no princípio. Dizer não a alguém com quem já nos comprometemos gera uma sensação de culpa. E sejamos francos, ninguém gosta de não cumprir com a palavra. Mas aprender a fazer isso de modo a conquistar respeito pela coragem, pelo foco e pela disciplina é fundamental para alguém se tornar essencialista. Capítulo 13. Editar. A arte invisível. Vi o anjo no mármore e esculpi até libertá-lo. Michelangelo. O prêmio mais importante do Oscar, sem dúvida, é o de melhor filme. Antes da cerimônia, a mídia passa semanas especulando sobre ele. Na mesma noite, há um prêmio bem menos valorizado, o de melhor montagem. O que a maioria dos espectadores não sabe é que os dois prêmios estão intimamente relacionados. Desde 1981, não houve nenhum melhor filme que não fosse pelo menos indicado para melhor montagem. Na história do Oscar, o montador mais respeitado é Michael Kahn, com 8 indicações e 3 estatuetas. Embora não seja famoso, ele já montou filmes como O Resgate do Soldado Ryan, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, A Lista de Schindler e Lincoln. Em 37 anos, ele editou quase todos os filmes de Steven Spielberg e, no processo, se tornou seu braço direito. Mas pouca gente conhece o nome de Kahn. É com razão que às vezes chamam a montagem de cinema de arte invisível. É óbvio que a montagem que envolve editar, cortar e eliminar tudo o que for trivial, desimportante ou irrelevante é uma arte essencialista. E quais seriam os talentos de um bom montador? Quando os integrantes do setor de montagem da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a entidade que concede os Oscars, se reúnem para escolher os indicados ao prêmio de melhor montagem, eles tentam, ao máximo, não olhar para o que deveriam estar olhando, como disse Mark Harris. Em outras palavras, o bom montador torna difícil não ver o que é importante, porque elimina tudo, menos os elementos que definitivamente precisam estar ali. No capítulo 6, comparamos a exploração e a experimentação ao jornalismo, que exige fazer perguntas, escutar e ligar os pontos para distinguir o pouco que é essencial do muito que é banal. Portanto, faz sentido que o próximo estágio do processo essencialista, a eliminação do que não é essencial, seja assumir o papel de editor e montador na vida e na liderança. Jack Dorsey é mais conhecido por ser o criador do Twitter e fundador e presidente executivo da Square, uma empresa de pagamentos pelo celular. Sua abordagem essencialista da administração é incomum. Numa palestra recente, Jack disse que vê o papel do presidente executivo como o de editor-chefe. Em outro evento em Stanford, ele explicou melhor. Quando digo editor, quero dizer que há 1000 coisas que poderíamos fazer, mas apenas uma ou duas importantes. Todas as ideias e contribuições de engenheiros, técnicos e designers vão inundar constantemente o nosso escopo. Como editor, pego essas colaborações e decido qual delas, ou que junção de algumas, faz sentido para a nossa atividade. O editor não é apenas quem diz não às coisas. Isso uma criança de 3 anos sabe fazer. E o editor não elimina, simplesmente. Na verdade, de certo modo, o editor acrescenta. Ele subtrai de forma deliberada para dar vida a ideias, cenários, enredos e personagens. Do mesmo modo, na vida, a edição disciplinada ajuda a melhorar o nível de contribuição. Ela aumenta a capacidade de focar o que realmente importa. Dá mais espaço para as relações e atividades mais significativas florescerem. A edição auxilia a execução sem esforço do essencialista, porque remove tudo o que distrai e tudo o que é desnecessário. Ou, como explicou um editor de livros,
Meu serviço é reduzir ao mínimo o esforço do leitor. A meta é ajudá-lo a ter a compreensão mais clara possível da mensagem ou do ensinamento mais importante. É claro que editar também envolve perder para ganhar. Em vez de tentar encaixar tudo, todos os personagens, todas as reviravoltas, todos os detalhes, o editor pergunta: tal personagem, reviravolta ou detalhe melhoram a obra? Para o autor, seja de filmes, livros ou reportagens, é fácil se apegar a determinada ideia ou determinado conjunto de obras, principalmente quando exigiram muito esforço para serem criados. Pode ser doloroso excluir trechos, páginas ou até capítulos que levaram semanas, meses e talvez até anos para serem desenvolvidos, mas essa eliminação disciplinada é fundamental no ofício. Como já disse Stephen King, mesmo que isso parta o seu egocêntrico coração de escritorzinho, mate seus queridos. Não essencialista. Acha que fazer algo melhor significa acrescentar coisas. Apegado a todas as palavras, imagens e detalhes. Essencialista. Acha que fazer algo melhor significa subtrair coisas. Elimina palavras, imagens e detalhes que distraem. É claro que editar um filme, um livro ou qualquer outra obra criativa não é igual a editar a própria vida. Na vida, não podemos nos dar ao luxo de revisar a conversa que acabamos de ter, a reunião que acabamos de realizar, nem a apresentação que acabamos de fazer, e corrigi-las com uma caneta vermelha. Ainda assim, 4 princípios simples inerentes à edição se aplicam a cortar da vida o que não é essencial. Editar a vida. Elimine opções. Editar implica cortar o que confunde o leitor e obscurece a mensagem ou a história. Tomar a decisão de eliminar opções pode ser apavorante, mas essa é a própria essência da tomada de decisões. A raiz latina da palavra decisão, cis, significa cortar ou matar. Como, em última análise, ter menos opções torna a decisão mais cômoda, devemos cultivar a disciplina de nos livrar de alternativas e atividades que podem ser boas e até muito boas, mas que ficam no caminho de algo excelente. No fim das contas, todo corte produz alegria. Talvez não na hora, mas depois, quando percebemos que cada momento a mais que ganhamos pode ser usado com alguma coisa melhor. Essa pode ser uma das razões para Stephen King afirmar: escrever é humano, editar é divino. Condense. Peço desculpas. Se tivesse mais tempo, teria escrito uma carta mais breve. Não se sabe quem é de fato o autor dessa citação, mas todos compreendem seu sentido. É verdade que fazer menos pode ser mais difícil, tanto na arte quanto na vida. Toda palavra, toda cena, toda atividade precisa somar. O editor é impiedoso na busca de tornar cada palavra necessária. Em vez de usar 2 frases, por que não uma só? É possível empregar uma palavra onde há 2. Como observou Alan D. Williams no ensaio What is an Editor? O que é um editor? Existem 2 perguntas básicas que o editor deveria fazer ao autor. Está dizendo o que quer dizer? E está dizendo com a máxima clareza e concisão possíveis. É isso que significa condensar. Na vida, do mesmo modo, condensar nos permite fazer mais com menos. Por exemplo, quando se mudou para um apartamento de 40 metros quadrados em Nova York, Graham Hill quis ver como conseguiria condensar tudo o que tinha. O resultado final foi um projeto que ele chama de caixinha de joias. A caixinha de joias funciona porque cada móvel tem várias funções. A parede à esquerda, por exemplo, serve de tela de projeção para assistir a filmes e também abriga 2 camas de hóspedes que podem ser puxadas quando houver visitantes para passar a noite. A parede da direita se dobra sobre o sofá e revela uma cama de casal. Tudo tem função dupla ou tripla. Em outras palavras,
Cada objeto dá múltiplas contribuições à vida no apartamento. Esse projeto foi tão inovador que se transformou numa empresa dedicada à arte de conseguir mais em menos espaço. Ele a batizou com muita propriedade de lifeedited.com, a vida editada. No entanto, condensar não significa fazer mais ao mesmo tempo. Significa simplesmente menos desperdício. É reduzir a proporção entre palavras e ideias, metros quadrados e utilidade, ou esforço e resultado. Assim, para aplicar à nossa vida o princípio da condensação, precisamos mudar a proporção entre atividades e significado. Temos que eliminar várias atividades sem sentido e substituí-las por outras com muita relevância. Por exemplo, um funcionário de uma empresa em que trabalhei, alguém tão bem cotado que não precisava ter medo de demissão, faltava rotineiramente à reunião semanal a que os outros compareciam e apenas lhes perguntava o que perdera. Desse modo, condensava em 10 minutos 2 horas de reunião e investia o resto do tempo para fazer o que era importante. Corrija. O papel do editor não é apenas cortar e condensar, mas também corrigir. Pode ser uma mudança pequena, como um erro gramatical, ou tão complexa como consertar as falhas de um argumento. Para fazer isso direito, o editor precisa ter uma noção clara do propósito da obra que está editando. Como Michael Kahn explica, nem sempre ele faz o que Spielberg lhe pede. Em vez disso, faz o que acha que o diretor realmente quer. Entender o objetivo mais profundo lhe permite fazer correções que nem o próprio Spielberg talvez fosse capaz de verbalizar. De forma parecida, na vida pessoal ou profissional, podemos fazer correções de rumo e voltar ao nosso propósito central. Ter um objetivo claro e abrangente, como discutido no capítulo 10, nos permite conferir e comparar regularmente as atividades e os comportamentos com nosso intento real. Se estiverem incorretos, caberá a nós editá-los. Edite menos. Talvez isso pareça contradizer o senso comum, mas os melhores editores não sentem necessidade de sair mudando tudo. Eles sabem que, às vezes, ter disciplina para deixar algumas coisas exatamente como estão é a melhor maneira de usar sua capacidade de avaliação editorial. Trata-se apenas de mais um aspecto que faz com que o ofício de editor seja uma arte invisível. Assim como o melhor cirurgião não é o que faz mais incisões, às vezes os melhores editores são os menos invasivos, os mais contidos. Tornar-se editor da vida também inclui saber quando mostrar parcimônia. Um jeito de fazer isso é editar a tendência de intervir. Quando somos copiados em um e-mail, por exemplo, podemos resistir à tentação de ser o primeiro a responder. Numa reunião, podemos conter a vontade de fazer um comentário. Talvez seja mais útil esperar, observar, ver como a situação se desenrola. Fazer menos, além de ser uma poderosa estratégia essencialista, também é uma poderosa estratégia editorial. O não essencialista vê a edição como uma tarefa isolada a ser realizada apenas quando a situação fica incontrolável. Mas esperar demais para editar nos força a fazer grandes cortes, nem sempre os que gostaríamos. Por outro lado, realizar continuamente correções no modo como usamos nosso tempo e escolhemos nossas atividades nos permite executar ajustes menores, porém deliberados, ao longo do caminho. Tornar-se essencialista significa fazer dos cortes, da condensação e da correção uma parte natural do cotidiano. Capítulo 14. Limitar. A liberdade de estabelecer limites. Não é uma frase completa. Annie Lamott. Jin Young trabalhava numa empresa de tecnologia na Coreia. Ela estava planejando o próprio casamento e, ao mesmo tempo, preparava uma reunião da diretoria que ocorreria 3 semanas antes do grande dia. Quando sua gerente, Iori, lhe pediu que criasse o roteiro e todos os slides para a apresentação das duas na reunião,
Ela cumpriu várias jornadas de 15 horas e terminou a tarefa depressa para se dedicar ao casamento nos dias anteriores à reunião. A gerente ficou surpresa e satisfeita ao ver o trabalho pronto antes da hora, e Jin Young iria poder se dedicar durante 5 dias ininterruptos a planejar o casamento. Então, Jin Young recebeu da gerente um pedido urgente para terminar outro projeto antes da reunião da diretoria. Nos vários anos em que trabalharam juntas, Jin Young nunca dissera não a Iori. Mesmo quando dizer sim tornava sua vida temporariamente um caos. Até então, Jin Young dedicara horas incontáveis a cumprir todas as tarefas e solicitações, qualquer que fosse o sacrifício. Entretanto, dessa vez, disse não à gerente, sem hesitar. Preferiu não pedir desculpas nem se justificar. Disse apenas, trabalhei duro, planejei ter esse tempo para mim e mereço desfrutá-lo, sem culpa. Então, algo surpreendente aconteceu. Todos na equipe disseram não. E Iori teve que terminar a tarefa sozinha. A princípio, ficou furiosa. Levou a semana inteira para concluir o serviço e não gostou nem um pouco. Mas, depois de trabalhar dias naquela tarefa, enxergou as falhas em seu jeito de fazer as coisas. Logo percebeu que, se quisesse ser uma gerente mais eficaz, teria que ser clara com cada membro da equipe sobre expectativas, responsabilidades e resultados. No final, ficou grata a Jin Young por ajudá-la a ver seu erro de comportamento. Ao estabelecer limites, Jin Young não só abriu os olhos da gerente para a dinâmica de grupo pouco saudável e criou espaço para mudanças, como conquistou gratidão e respeito de sua chefe pela forma como conduziu a situação. A falta de limites é algo típico desta nossa era não essencialista. A tecnologia confundiu totalmente as fronteiras entre trabalho e família. Hoje parece haver uma expectativa de que todos os funcionários estejam disponíveis em tempo integral para a empresa. A vida profissional invadiu insidiosamente o território familiar. Clayton Christensen, professor de administração de Harvard e autor de O Dilema da Inovação, contou que, quando trabalhava numa empresa de consultoria administrativa, certo dia, um dos sócios lhe disse que ele precisava ir trabalhar num sábado para ajudar num projeto. Clay simplesmente respondeu, sinto muito. Já me comprometi a passar todos os sábados com minha mulher e meus filhos. O sócio, descontente, saiu batendo a porta, mas depois voltou e disse, tudo bem, Clay. Conversei com a equipe e todos concordaram em vir trabalhar no domingo. Então, espero que você esteja aqui. Clay deu um suspiro e disse, obrigado pela gentileza, mas domingo não dá. Dedico o domingo ao Senhor e não virei trabalhar. O sócio se irritou ainda mais. Mas Clay não foi demitido por se impor. Embora sua resposta não tenha sido bem aceita naquele momento, em última análise, a postura dele lhe angariou respeito. Estabelecer limites foi fundamental. Ele recorda. Aquela foi uma lição importante. Se tivesse aberto uma exceção, teria que fazê-lo muitas vezes. Os limites podem ser comparados às paredes de um castelo de areia. Assim que uma delas cai, todas as outras desmoronam. É claro que pode ser difícil estabelecer limites. Só porque deu certo com Jin Young e Clay, não significa que sempre dará. Jin Young poderia ter perdido o emprego. A recusa de Clay a trabalhar nos fins de semana poderia ter limitado sua carreira. Essa atitude pode, sim, custar caro. No entanto, não impor limites custa mais caro ainda. Nossa capacidade de escolher o que é essencial para a nossa vida. Para Jin Young e Clay, respeito no local de trabalho e tempo para a família eram muito importantes. E foram essas coisas que eles, deliberada e estrategicamente, escolheram priorizar. Afinal de contas, se não estabelecermos limites, eles não existirão. Pior ainda, haverá limites, mas apenas aqueles determinados por omissão, ou por outra pessoa, e não de caso pensado. Os não essencialistas tendem a ver esses limites como restrições,
coisas que atrapalham a hiperprodutividade. Acham que agir assim é prova de fraqueza. Mas, sem limites, acabam se esforçando tanto para dar conta de tudo, que realizar qualquer coisa se torna praticamente impossível. Os essencialistas, por sua vez, sabem que estabelecer limites dá poder. Reconhecem que essa imposição protege o tempo deles contra aproveitadores e costuma liberá-los de ter que se esquivar de coisas que promovem os objetivos dos outros, não os seus. Sabem que fronteiras claras lhes permitem eliminar de forma proativa as exigências e os fardos dos outros, que podem afastá-los do que é verdadeiramente essencial. Não essencialista. Acha que, se tiver limites, será limitado. Vê as fronteiras como restrições. Gasta energia tentando o não direto. Essencialista. Sabe que, se tiver limites, será ilimitado. Considera as fronteiras libertadoras. Estabelece com antecedência regras que eliminam a necessidade do não direto. O problema deles não é seu. É claro que a dificuldade de estabelecer limites vai bem além do local de trabalho. Na vida pessoal, também há quem abuse na hora de exigir nosso tempo. Quantas vezes você sentiu que o seu sábado ou domingo foram roubados por compromissos dos outros? Tem algum familiar ou algum amigo que não percebe quando passa dos limites? Nos nossos relacionamentos, sempre vão existir pessoas que tendem a nos exigir mais atenção do que outras. São as que fazem com que os problemas delas se tornem nossos. Elas nos distraem de nosso propósito. Só dão atenção ao que lhes interessa, e se deixarmos, nos impedirão de dar o nível máximo de contribuição à nossa meta, sugando nosso tempo e nossa energia para atividades essenciais para elas, e não para aquelas que são nossa prioridade. Sendo assim, como aproveitar o exemplo de Jin Young e Clayton Christensen e estabelecer o tipo de limite que nos protegerá dos compromissos dos outros? Leia com atenção as orientações a seguir. Não roube os problemas dos outros. É claro que devemos servir as pessoas, amá-las e fazer diferença na vida delas. Mas quando os outros fazem com que os problemas deles se tornem nossos, não os ajudamos em nada. Ao assumirmos os problemas deles, lhes tiramos a capacidade de resolvê-los. No livro Limites, o escritor e psicólogo Henry Cloud conta uma história sobre exatamente esse tipo de situação. Certa vez, os pais de um rapaz de 25 anos foram consultá-lo. Queriam que ele desse um jeito no filho. Ele perguntou por que o tinham procurado sem o filho, e a resposta foi: porque ele acha que não tem problema nenhum. Depois de escutar a história toda, Henry concluiu, para a surpresa do casal: acho que o filho de vocês está certo. Ele não tem problema nenhum. Vocês é que têm. Vocês bancam, se irritam, se preocupam, planejam, gastam energia para que ele avance. Ele não tem problema nenhum, porque vocês tiraram o problema dele. Então, Cloud compartilhou com eles a seguinte metáfora. Imagine um vizinho que nunca rega o gramado. Mas quando você liga seu sistema de irrigação, a água cai apenas no gramado dele. A sua grama fica seca, quase morta, mas o vizinho olha o próprio gramado verde e pensa: meu quintal está lindo. Nisso, todo mundo perde. O seu esforço é desperdiçado e o vizinho nunca adquire o hábito de regar o próprio gramado. A solução? Como explica Cloud? É preciso pôr uma cerca para tirar o problema dele do seu quintal e mantê-lo no quintal dele, que é onde deveria estar. No ambiente profissional, os outros tentam o tempo todo usar o nosso sistema de irrigação para manter o gramado deles verde. Pode ser o chefe que nos põe no comitê do projeto preferido dele, a colega que pede nossa opinião sobre o relatório, ou a apresentação que ela mesma não se dedicou a aperfeiçoar, ou o colega que nos chama no corredor para fofocar quando temos uma reunião importante. Muita gente pode tentar sugar nosso tempo e nossa energia em proveito próprio. Para isso, a única solução
é erguer uma cerca. Mas não deixe para agir assim no momento em que o pedido for feito. É preciso levantar cercas com bastante antecedência e demarcar com clareza o que não pode ser ultrapassado, de modo a evitar quem desperdiça seu tempo ou tenta invadir seus limites. Lembre-se de que forçar essas pessoas a resolver os próprios problemas é igualmente benéfico para você e para elas. Limites são fonte de libertação. Em uma escola localizada perto de uma rua movimentada, as crianças só brincavam numa pequena parte do pátio, próxima ao prédio, onde os adultos ficavam de olho nelas. Então, alguém construiu uma cerca em torno de todo o pátio. Com isso, as crianças ganharam um espaço muito maior para brincar. A liberdade delas mais do que dobrou. Do mesmo modo, quando não estabelecemos limites claros na vida, podemos acabar presos pelas restrições que os outros nos impõem. Mas quando temos fronteiras bem definidas, ficamos livres para, deliberadamente, selecionar na área inteira, ou em toda a variedade de opções, o que queremos explorar. Identifique os desvios. Quando peço a executivos que digam quais são seus limites, eles raramente conseguem fazê-lo. Sabem que têm alguns, mas não são capazes de defini-los com palavras. Na verdade, quem não consegue articular os próprios limites para si e para os outros, não pode esperar que as pessoas os respeitem, ou mesmo os percebam. Para conseguir fazer isso, comece registrando por escrito todas as vezes em que você se sentiu desrespeitado ou explorado pela solicitação de alguém. Não precisa ser nada extremo. Até algo mínimo que provoque uma pontada de ressentimento. Seja um convite indesejado, uma oportunidade não solicitada ou o pedido de um pequeno favor. Serve de pista para descobrir o que está tirando você do caminho essencial. Elabore contratos sociais. Certa vez, tive que trabalhar com um colega que conduzia os projetos de um jeito completamente oposto ao meu. Todos previram que seríamos como cão e gato. Mas nossa relação de trabalho, na verdade, foi bastante harmoniosa. Isso porque, quando nos conhecemos, fiz questão de explicar minhas prioridades e que tipo de trabalho extra estaria disposto ou não a assumir no decorrer do projeto. Vamos combinar o que queremos conseguir no final. Comecei. Também deixei claro quais coisas eram realmente importantes para mim e pedi que ele fizesse o mesmo. Assim, trabalhamos com um contrato social não muito diferente do que Jin Young e a chefe fizeram, como visto no início do capítulo. Bastou haver uma compreensão prévia do que realmente tentávamos obter e de quais eram nossos limites para evitar o desperdício do tempo um do outro, a sobrecarga com solicitações excessivas e a distração do que era essencial. Como consequência, conseguimos dar nosso nível máximo de contribuição ao projeto e, apesar das diferenças, nos relacionamos muito bem durante todo o processo. Com a prática, impor limites ficará cada vez mais fácil. Só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites. Executar. Como facilitar a execução? Há duas maneiras de pensar sobre a execução. Enquanto os não essencialistas tendem a forçá-la, os essencialistas investem o tempo que pouparam a eliminar o não essencial no projeto de um sistema que facilite a execução, de um modo que quase não demande esforço. No primeiro capítulo, falamos sobre a semelhança entre a vida e um armário cheio demais, e de que forma o essencialista abordaria sua organização. Dissemos que, para o armário permanecer arrumado, é preciso uma organização regular. Temos que separar os itens a serem descartados dos itens que serão mantidos. E é necessário saber para onde doar as roupas e marcar uma hora para ir até lá. Em outras palavras, depois de descobrir que atividades e iniciativas essenciais se deve manter na vida, é preciso criar um sistema para executá-las. Você não pode esperar o armário explodir e depois fazer um esforço sobre-humano para organizar tudo. A melhor solução é implantar um sistema para que manter a arrumação se torne algo rotineiro e sem esforço. É da natureza humana gostar de coisas fáceis. Nesta parte do livro,
Você aprenderá a facilitar ao máximo a execução das coisas certas, as coisas essenciais. Capítulo 15. Prevenir. A vantagem injusta. Dê-me 6 horas para derrubar uma árvore e passarei as 4 primeiras afiando o machado. Frase atribuída a Abraham Lincoln. No livro do Gênesis, a Bíblia conta a história de José, que salvou o Egito de uma terrível fome que duraria 7 anos. O faraó teve um sonho que não conseguiu interpretar e pediu que seus assessores mais sábios o explicassem. Eles também não conseguiram interpretar o sonho, mas alguém se lembrou de que José, na época na prisão, tinha fama de saber o significado dos sonhos, e foram buscá-lo. No sonho, o faraó estava em pé junto a um rio e viu 7 vacas gordas saírem da água e pastar num prado. Depois, saíram 7 outras que eram magras. O segundo grupo de vacas devorou o primeiro. José explicou que o sonho significava que haveria 7 anos de abundância no Egito, seguidos de 7 anos de fome. E sugeriu ao faraó que nomeasse alguém para separar 1/5 da safra de cada ano, durante 7 anos, e guardá-lo para se proteger dos anos de fome. O plano foi aprovado, e José recebeu o cargo de vizir, ou segundo no comando do Egito. Ele executou o plano com perfeição, e terminados os 7 anos de fome, todos no Egito e nas áreas vizinhas, inclusive a numerosa família de José, se salvaram. Nessa história simples está uma das práticas mais poderosas dos essencialistas para assegurar a execução sem esforço. Na realidade, vivemos num mundo imprevisível. Mesmo longe de acontecimentos extremos como a fome, enfrentamos constantemente o inesperado. Não sabemos se o trânsito estará bom ou se haverá engarrafamento. Não sabemos se o voo vai atrasar ou será cancelado. Não sabemos se amanhã escorregaremos na calçada e quebraremos o braço. Do mesmo modo, no trabalho não sabemos se um fornecedor vai se atrasar, se um colega nos deixará na mão, se o cliente mudará as instruções na última hora, e assim por diante. A única coisa que podemos esperar, com máxima certeza, é o inesperado. Portanto, podemos aguardar a dificuldade acontecer para só então reagir, ou então nos preparar e nos prevenir, criando uma margem de segurança. Certa ocasião, tentei explicar o conceito de margem de segurança aos meus filhos. Estávamos no carro e pedi que imaginassem o seguinte problema. Só poderíamos chegar ao nosso destino se percorrêssemos 5 quilômetros sem parar. Quase na mesma hora, as crianças entenderam a dificuldade. Não podíamos prever o que aconteceria à nossa frente e à nossa volta. Não sabíamos se todos os semáforos estariam verdes, nem se o carro da frente viraria ou frearia de repente. O único jeito de evitar acidentes seria dar mais espaço entre o nosso carro e o carro à frente. Esse espaço serviria de margem de segurança e nos daria tempo para reagir e nos adaptar a qualquer movimento súbito ou inesperado dos outros motoristas. Do mesmo modo, podemos facilitar a execução do essencial na vida pessoal e profissional, simplesmente criando margens de segurança. No jogo com as crianças no carro, elas notaram que, quando eu me distraía falando e rindo, esquecia a margem de segurança e chegava perto demais do carro à frente. Quando isso acontecia, eu precisava fazer algo não natural, como me desviar ou pisar no freio na última hora, para ajustar o curso. Algo parecido pode acontecer quando nos esquecemos de respeitar e manter as margens de segurança na vida. Ficamos ocupados e distraídos, e de repente, o projeto precisa ser entregue ou o dia da grande apresentação chegou. Por mais que tenhamos arranjado tempo extra para conciliar as tarefas, em consequência, somos obrigados a desviar ou a pisar no freio na última hora. Aprendemos nas aulas de química que os gases se expandem para preencher o espaço onde estão. Do mesmo modo, todos já percebemos que projetos e compromissos tendem a se expandir para preencher todo o tempo dedicado a eles. Pense só na frequência com que isso acontece em apresentações, reuniões e seminários a que comparecemos. Quantas vezes você já viu alguém tentando passar slides demais em pouco tempo?
Quantas vezes já assistiu a uma palestra cujo mediador interrompeu um discurso importante porque preferiu priorizar que todo o conteúdo programado fosse transmitido ao público? Já vi isso ocorrer tantas vezes que achei muito libertador quando trabalhei com um mediador que tinha outra filosofia. Ele estava planejando um workshop e sugeriu que fosse reservada 1 hora para perguntas e comentários no final de cada sessão, em vez dos típicos 10 minutos. E explicou: gosto de dar bastante tempo para o caso de surgir alguma coisa. A princípio, os organizadores acharam um exagero, e ele foi instruído a voltar ao formato tradicional. Mas é claro que as perguntas ultrapassaram o tempo proposto, e a programação foi revista. Na vez seguinte, tudo aconteceu como esperado. Mas havia uma margem de segurança embutida. A apresentação terminou na hora marcada e o próximo palestrante pôde se concentrar em passar sua mensagem, e não em correr. Aprendi uma lição com uma mãe que conheço sobre sua preparação para sair de férias com a família. Antigamente, ela fazia as malas na véspera da viagem. Inevitavelmente, ficava acordada até tarde, sentia-se cansada, dormia muito pouco, acabava de fazer as malas pela manhã, esquecia alguma coisa, saía de casa atrasada e tinha que acelerar durante a longa viagem para compensar. No entanto, uma vez ela resolveu mudar seu esquema e começou a fazer as malas com 1 semana de antecedência. Na noite da véspera, acomodou toda a bagagem no carro e pela manhã, a única coisa que tinha a fazer era acordar as crianças e pôr todo mundo no carro. Deu certo. Saíram cedo, depois de uma boa noite de sono. Nada foi esquecido. E quando toparam com um engarrafamento, não houve estresse, porque havia margem de segurança para acomodar essa possibilidade. Daí por diante, além de chegarem na hora prevista, ainda faziam uma viagem agradável e mais segura. O não essencialista tende a prever sempre que tudo vai dar certo. Todos conhecemos alguém, ou somos esse alguém, que subestima cronicamente quanto tempo algo vai levar. São só 5 minutinhos. O projeto estará pronto na sexta-feira. Ou, vou levar no máximo 1 ano para escrever a minha tese. Mas é inevitável que tudo leve mais tempo. Acontece algo inesperado. A tarefa se mostra mais complicada do que parecia, ou a estimativa era simplesmente otimista demais. Quando isso ocorre, é preciso reagir ao problema, e inevitavelmente o resultado é afetado. Talvez as pessoas virem à noite para terminar tudo. Pode ser que cortem algumas coisas, entreguem o projeto incompleto ou, pior, não consigam sequer concluí-lo. Ou talvez escolham alguém da equipe para levar a culpa. Seja como for, não vão conseguir alcançar o nível máximo de execução. O essencialista age diferente. Ele prevê, planeja, prepara-se para várias contingências. Espera o inesperado, cria uma margem de segurança para lidar com imprevistos e tem espaço para manobra quando acontecem, como é inevitável. Não essencialista. Pressupõe que tudo dará certo. Força a execução de última hora. Essencialista. Cria margens de segurança para acontecimentos inesperados. Pratica a preparação prévia e abrangente. Quando ganha um dinheirinho extra, o não essencialista tende a gastá-lo em vez de guardar para tempos difíceis. Podemos ver um exemplo disso no modo como os países reagiram à descoberta de petróleo. Em 1980, quando a Grã-Bretanha encontrou petróleo no Mar do Norte, o governo de repente teve um aumento enorme de receita, cerca de 166 bilhões de libras numa década. Há argumentos pró e contra o modo como esse dinheiro foi usado. Mas o que não se contesta é que foi usado. Em vez de criar um fundo contra desastres inesperados, como hoje sabemos, a grande recessão que viria depois, o governo britânico o gastou de outra maneira. Por outro lado, o essencialista usa os tempos de bonança para criar margens de segurança contra as tempestades. A Noruega também se beneficiou bastante da receita tributária do petróleo,
Mas, diferentemente da Grã-Bretanha, investiu boa parte dessa fortuna em um fundo. Esse fundo cresceu e hoje chega a extraordinários 720 bilhões de dólares. É a maior riqueza de um país soberano e serve de colchão para cenários futuros desconhecidos. O ritmo da vida parece ficar cada vez mais rápido. É como se dirigíssemos a poucos centímetros de outro carro a 150 km por hora. Se o outro motorista fizer o menor movimento inesperado, se desacelerar um pouquinho ou se desviar alguns graus, bateremos nele. Não há espaço para erros. Como resultado, a execução é sempre muito estressante, forçada e frustrante. Eis algumas dicas para criar margens de segurança e impedir que o trabalho e a sanidade se desviem do rumo. Use a preparação abrangente. Quando fiz a pós-graduação em Stanford, aprendi que o segredo para tirar boas notas era a preparação abrangente. Assim que recebia a grade de disciplinas, eu montava um cronograma com os trabalhos de todo o semestre. Antes mesmo do primeiro dia de aula, já sabia quais eram os grandes projetos e começava a trabalhar neles de imediato. Esse pequeno investimento em preparação reduzia o estresse do semestre inteiro, porque eu sabia que tinha tempo suficiente para terminar todos os projetos, mesmo que a carga de trabalho aumentasse de repente. Alguma emergência familiar me fizesse perder aulas ou acontecesse outra coisa inesperada. Pode-se ver o valor da preparação abrangente em escala mais grandiosa na história de Roald Amundsen e Robert Falcon Scott na corrida para ser o primeiro ser humano da história moderna a chegar ao Polo Sul. Ambos tinham exatamente o mesmo objetivo, mas a abordagem de cada um foi diferente uma da outra. Amundsen se preparou para tudo o que pudesse dar errado. Scott torceu para que acontecesse o melhor. Só levou um termômetro na viagem e ficou furioso quando ele quebrou. Amundsen levou 4 termômetros. Scott armazenou 1 tonelada de alimentos para os 17 homens. Amundsen, 3. Scott guardou os suprimentos para a viagem de volta num só lugar e o marcou com uma única bandeira. Se saísse só um pouquinho do rumo, a equipe não o encontraria. Amundsen, por sua vez, pôs 20 marcadores a quilômetros de distância uns dos outros, para se assegurar de que sua equipe os veria. Roald Amundsen se preparou com diligência e leu obsessivamente em preparação para a viagem, ao passo que Robert Falcon Scott fez apenas o mínimo. Enquanto Amundsen embutia folgas e margens de segurança em seu plano, de maneira deliberada, Scott torcia pelas circunstâncias ideais. Enquanto os homens de Scott sofreram de fadiga, fome e queimaduras causadas pelo gelo, a viagem da equipe de Amundsen seguiu relativamente sem problemas graves. Amundsen teve sucesso. Scott e sua equipe morreram tragicamente. A importância da preparação abrangente também é clara nos negócios. Na verdade, esse é o exemplo usado por Jim Collins e Morten Hansen para demonstrar por que algumas empresas prosperam em circunstâncias extremas e difíceis, e outras não. Ao pesquisarem 20.400 empresas, os autores descobriram que as 7 que obtiveram mais sucesso na execução tinham a mesma incapacidade de prever o futuro que as menos bem-sucedidas. Mas o que elas fizeram de diferente foi admitir que não podiam prever o inesperado. Então, com isso, se prepararam melhor. Acrescente 50% ao prazo estimado. Uma amiga minha sempre acha que levará 5 minutos para chegar ao trabalho, porque fez o percurso em 5 minutos uma vez. Na verdade, em geral, o percurso leva 10 a 15 minutos. Esse não seria um problema muito grande por si só, mas ela é otimista demais em relação à maioria das estimativas de sua vida. Por essa razão, ela está sempre atrasada e, para piorar, sentindo-se estressada e culpada. Encontra-se presa nesse ciclo há tantos anos que nem reconhece mais que vive sob tensão constante, algo que a afetou inclusive fisicamente. Mas ela continua a acreditar que consegue chegar ao trabalho em 5 minutos, ou terminar a teleconferência em meia hora. O grande relatório em uma semana, ou seja lá o que for. E de vez em quando, consegue.
Mas o preço disso é alto para si mesma e para quem está por perto. Ela daria uma contribuição muito maior a todas essas iniciativas se simplesmente criasse uma margem de segurança para não precisar fazer nada com pressa. Você já subestimou quanto tempo uma tarefa demoraria para ser executada? Se já, não foi o único. O nome desse fenômeno tão comum é falácia do planejamento. Essa expressão, cunhada por Daniel Kahneman em 1979, descreve a tendência de subestimar o tempo necessário para cumprir uma tarefa, mesmo quando ela já foi feita antes. Num estudo, perguntou-se a 37 universitários de quanto tempo precisariam para terminar o trabalho de conclusão de curso. Quando lhes pediram que estimassem o tempo necessário, se tudo corresse perfeitamente bem, a estimativa média foi de 27,4 dias. Quando lhes perguntaram o tempo necessário se tudo corresse da pior maneira possível, a estimativa média foi de 48,6 dias. No final, o tempo médio que os universitários realmente levaram foi de 55,5 dias. Somente 30% dos estudantes cumpriram a tarefa no tempo estimado. O curioso é que muita gente admite ter uma tendência a subestimar e, ao mesmo tempo, acredita que a estimativa atual está correta. Das várias explicações para subestimarmos o tempo que algo exigirá, acredito que a pressão social é a mais interessante. Um estudo verificou que, quando se estima de forma anônima o tempo necessário para cumprir uma tarefa, não se cai na falácia do planejamento. Isso significa que muitas vezes realmente sabemos que não conseguiremos cumprir o prazo, mas não queremos admitir. Sejam quais forem as razões, o resultado é que tendemos a nos atrasar. Em reuniões, na entrega de projetos no trabalho, no pagamento das contas, etc. Assim, a execução se torna frustrante quando poderia acontecer sem atrito. Um modo de se proteger disso é somar 50% de margem de segurança ao tempo estimado para concluir uma tarefa ou um projeto. Se 50% lhe parecer generoso demais, pense na frequência com que as atividades realmente nos exigem 50% mais tempo que o esperado. Portanto, se houver uma teleconferência marcada para durar 1 hora, inclua mais 30 minutos na agenda. Se estimou que levará 10 minutos para levar o filho à escolinha de futebol, saia de casa 15 minutos antes do início do treino. Além de aliviar o estresse que sentimos quando nos atrasamos, imagine como você ficaria menos estressado preso num engarrafamento se não estivesse atrasado. Ao descobrir que a execução da tarefa foi mais fácil e rápida do que esperávamos, embora para a maioria essa seja uma experiência rara, o tempo ganho parece um prêmio. Faça o planejamento de cenários. Evan Michael Kerjan, diretor administrativo do Centro de Gestão de Riscos e Processos de Decisão da Wharton School, recomenda que todos, começando pelos chefes de Estado, desenvolvam uma estratégia de gestão de riscos. Ele trabalhou com o Banco Mundial para identificar os países mais vulneráveis do mundo às mudanças climáticas e, em consequência, o Marrocos, identificado como 58º dos 85, criou um plano de ação para cuidar das áreas de risco. Quando trabalha com governos na criação de estratégias de gestão de riscos, Erwan sugere que comecem respondendo a 5 perguntas. 1. Onde corremos riscos e quais são eles? 2. Quais populações e que patrimônios estão expostos? Em que grau? 3. Qual é a vulnerabilidade deles? 4. Que ônus financeiro esses riscos representam para indivíduos, empresas e o orçamento do governo? E 5. Como investir para reduzir riscos e aumentar a resiliência social e econômica? Podemos adaptar essas 5 perguntas a nossas tentativas de criar margens de segurança. Pense no projeto mais importante que está tentando realizar no trabalho ou em casa. Depois, responda a essas 5 perguntas. 1. Que riscos eu corro nesse projeto? 2. Qual é o pior cenário? 3. Quais seriam seus efeitos sociais? 4. Qual seria o impacto financeiro? E 5. Como posso investir para reduzir riscos ou aumentar a resiliência social ou financeira?
A resposta a essa quinta e importantíssima pergunta lhe indicará as margens de segurança. Talvez aumentar o orçamento do projeto em 20%, pôr na equipe algum assessor de imprensa para cuidar da possível publicidade negativa, ou convocar uma reunião de diretoria para tratar das expectativas dos acionistas, que você pode criar para se salvaguardar dos acontecimentos inesperados. Os essencialistas aceitam a realidade de que nunca poderão prever ou se preparar totalmente para todos os cenários e eventualidades. O futuro é simplesmente imprevisível demais. Em vez disso, eles impõem margens de segurança para reduzir os riscos.